bom, Galo. Conversa, conversa. Já podemos começar? Vamos lá. Clóvis, bom dia, é um prazer muito grande. Acho que a única discordância que a gente tem é que você está com gravata e eu estou sem gravata. Não tem outra. Tem outra? Eu sou colorado e tu é grevista. É verdade. Tem outra. Então, certamente será uma conversa bastante interessante que nós vamos ter troca de ideias realmente. Né? Muito bom. Então, estou à vontade. Bom, uma das coisas que eu conversava com o Galo há pouco, né? Eu disse assim, Galo, é um desafio, né? A empresa, a Renner, né? A Renner é uma empresa pública, né? Assim, no aspecto de capital, tá? E uma empresa, assim, que pulverizada em todo o mundo. Então, eu perguntava para o Galo aqui no início, eu disse assim, Galo, o que os investidores, né, te perguntam, eles questionam uma abertura de loja, o fechamento de uma loja? Eu até tinha ontem, eu estava pensando um pouquinho, eu me lembro da loja da Dr. Flores, lá atrás, aquela que incendiou, se não me engano, né? Eu estudava em Porto Alegre. E aí, hoje, com esse mundo digital, é um desafio, né? Então, Galo, dá um parecer um pouquinho da tua empresa, da empresa que tu diriges. Bom, nós somos, como você sabe, nós somos uma corporation, né? A gente já foi uma empresa familiar, que era da época da família Renner, fomos uma empresa subsidiária de uma multinacional, quando a JCPenney era dona da Renner, e aí quando a JCPenney saiu, tinha 98% das ações, colocou essas ações no mercado e nós viramos uma corporation. Corporation é uma empresa sem dono, né? Eu, então, hoje tenho mais ou menos uns 4.800 patrões, certo? Muito bem, como é que a gente faz, né? Deve ser divertido. Como é que a gente faz, né, para conseguir exatamente levar esse modelo, né, viabilizar esse modelo? Bom, a primeira coisa é sempre apresentar bons resultados. A gente não testou o modelo ainda de maus resultados. Então, isso é, digamos assim, a melhor situação para você conseguir manter a estabilidade da empresa. Agora, fora isso, o que determina, né, o que o consumidor, o nosso investidor quer, os investidores, eles querem confiança, eles querem saber, né, querem transparência. Né? Então, a transparência significa você deixar a par deles tudo o que acontece na empresa. As coisas boas e também, de vez em quando, as coisas não boas. Né? Uma empresa, elas sempre tem imprevistos. Então, o que um investidor não gosta é acontecer um imprevisto e não foi comunicado. Então, eu diria, isso é muito importante. Com isso, essa transparência, você começa a gerar confiança. Mesmo quando você apresenta uma situação, um problema que aconteceu, se ele tem confiança, ele sabe, bom, ele está me dizendo, mas ele vai resolver o problema. Fora isso, né, nós temos que ser impecáveis na governança. A governança são todas as regras que gerem a gestão de uma empresa. Então, isso significa um conselho de administração bastante competente, feito por talentos de várias áreas. Né? A gente, quando monta um conselho de administração, nós temos que ter complementaridades, competências diferentes. Tem que ter alguém que conheça muito bem planejamento estratégico, outros finanças, outros área jurídica, enfim, outros a área de pessoas. E um conselho atuante, não é um conselho de papel. Então, a Renner, ela tem 11 reuniões anuais, praticamente uma por mês. Além disso, esse conselho bem formado também é um gerador de confiança. Fora isso, nós temos uma auditoria interna, uma auditoria externa, né? Todos os balanços auditados também acabam gerando confiança. Nós temos um conselho fiscal permanente, né? Então, e todas as práticas
governança. O mercado de capitais, ele se sofistica cada vez mais no sentido de transparência. Enfim, hoje, agora, recentemente, inclusive, as empresas vão ter que fazer uma série de adaptações definidas pela CVM, né? Então, são realmente publicação mais detalhada de dados, mais detalhada dos resultados. Tem que haver um número maior de conselheiros, tem que haver um percentual de conselheiros independentes. O que é um conselho independente? O conselheiro independente é alguém que não está ligado à empresa, o presidente da empresa não pode ser o presidente do conselho, enfim. Então, basicamente, é isso que faz com que as coisas andem, não é? E é lógico que, volto a dizer, o grande desafio nosso é apresentar bons resultados. Não adiantaria ter nada disso se não tivesse bons resultados, né? Tem uma curiosidade ainda dentro, eu queria ter... O Galó é um especialista em varejo, né? E tu criaste uma ferramenta espetacular que se chama o Encantômetro. Ainda funciona, Galó? Funciona no muito mundo bem. desse digital. Não funciona, ele está virando digital, certo? Ah, está virando digital. Mas, na realidade, tá, eu acho que... depois eu vou te fazer pergunta. Ele já fez a segunda, eu não fiz uma para ele. Mas tudo bem. Por enquanto aí ele tem que responder, aí eu estou tranquilo. Mas, na realidade, certo, talvez uma coisa muito importante numa empresa é a sua cultura, né? E a sua cultura nada mais é do que os princípios e valores. Quando uma empresa surgiu, certamente, e cresceu, significa que ela fez coisas boas, que o fundador tinha ideias que foram postas em prática, e essas ideias basicamente são os princípios e valores corporativos. Então, a prática desses princípios é que definem a cultura. Então, por exemplo, a valorização das pessoas, se comportar como dono do negócio, resultados excepcionais, enfim, são todos valores que precisam ser praticados, né, porque foi isso, no fundo, a origem da empresa. E também ela tem que ter uma proposta de valor bem definida e um propósito, né? Hoje em dia os jovens falam muito no propósito. E o propósito da Renner é encantar clientes, é não só satisfazer. Muitos livros de marketing, se não a maioria, que vocês leem, né, ele diz o seguinte: o que é marketing? Marketing é tudo aquilo que uma empresa faz para satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. Nós, em 96, nós queremos uma empresa mais exigente. Nós não queremos uma empresa só que satisfaça, que iguale, que dê ao consumidor o que ele quer. Nós queremos uma empresa que dê mais. E aí que surge o termo encantamento. E chega um determinado momento, você mede tudo numa empresa, mede resultados, então, nós estamos encantando, não estamos encantando. E aí surgiu o Encantômetro também nessa época, que é um equipamento que está na saída das nossas lojas, certamente vocês conhecem as nossas lojas. E ele realmente é uma espécie de auditoria, não é? Se nós estamos encantando, nós estamos encantando. E é muito interessante, porque quando uma loja tem problemas, nós temos 500 lojas, certo? O Encantômetro, por enquanto, só está na Renner. Nós temos a Yukon, nós temos a Kamikado, mas a Renner é maior, com 320 lojas. E é interessante, porque quando o Encantômetro mostra situações, não há tantas pessoas encantadas, você vai ver realmente tem um problema na loja, né? Os clientes querem colaborar, né? Os clientes querem participar. Querem participar. Então é isso. E fora isso também, um detalhe interessante, eu costumo dizer o seguinte: os nossos heróis são os nossos colaboradores, não sou eu, certo? São os 19 mil colaboradores nossos. Então, a gente costuma dizer o seguinte: nós precisamos reconhecer os nossos heróis. E quem são os nossos heróis? Então, nós começamos a estimular, também dentro dessa história de Encantômetro, que passasse a se escrever histórias de encantamento, né? E, enfim, então nós sempre temos as melhores do mês, que são publicadas na nossa revista interna. Nós temos a melhor do semestre, onde a gente traz as pessoas de cada regional. Hoje nós temos 18 regionais, então é uma pessoa lá do Amazonas, vem para cá, né? E, enfim, então você imagina quantas histórias de encantamento a gente tem? Posso imaginar. Mais ou menos.
Ah, não tenho nem ideia. Quantas pessoas passam pela Renner por Não, nós dia? temos 19 mil pessoas. Não, enfim. não, eu digo e clientes. Ah, quantos não é Ah, clientes. isso é mais relacionado a funcionários. Exatamente, são histórias dos do encantamentos, não é o encantor. O encantor, Tá, muita gente tá. coleta 22 milhões de opiniões por ano. Mas histórias de encantamento geradas, Sim. que são assim, não, São 19 mil funcionários. exatamente, são 320 lojas. Umas 1.000 por mês. 1.000 por mês, bom, como nós começamos em 96, se fosse 1.000 por mês, dá uns 170 mil por aí. Nós temos 807 mil. Tá? E essas aqui são as melhores histórias. Isso não significa que não tenha... Sim, tem a história. que não são registradas. Então é isso, quer dizer, o nosso encantômetro está na saída das lojas. Por que ele não está no caixa? Porque os clientes satisfeitos não vai no caixa. Não vai no caixa, né? não vai no caixa. Então, se você quiser realmente medir... O ideal era não ter caixa. Né? Exatamente. Que, aliás, está se caminhando para isso. Exatamente. Está se caminhando para isso. Então, tá bom. Muito bom. A Tramontina realmente é um case espetacular, certo? E é interessante, não é? Porque ela trata com um material que é praticamente não se degrada nunca, né? Que é o aço inoxidável. Então, se alguém compra um talher, poxa, como é que você consegue, considerando assim produtos de altíssima durabilidade, como é que você consegue aumentar seus negócios constantemente? Aí esse é um desafio, né? Uma vez eu estava nos Estados Unidos e o Antônio, que é o nosso diretor lá, ele me disse assim, nós teríamos que conseguir alguma coisa consumível, né? Só que aço inoxidável não dá para comer, né? Então, se usa e dura, né? E dura. Mas aí é o seguinte, como é que você faz isso? Você cria novidades, tá? Cria, Cria desejos para o consumidor, né? Então, você lança produtos, lança novas coleções, tu entendeu? Tu procura desenvolver isso, criar novas necessidades, tá? Não só aspecto, por exemplo, nós agora lançamos uma panela nova, panela Brava, tá? É uma panela que tem uma panela inox, tá? Nós estamos na comemoração de 40 anos fabricando panela inox, tá? Essa é uma panela inox onde ela segue mais o mesmo conceito das outras panelas, tá, de inox, com um detalhe, mais econômica, tá, e paredes retas, tá, diferentemente das outras que são paredes ovaladas. Então, eu digo que a inovação é que faz com que nós criamos essas necessidades do aspecto de sair do aço, porque o produto dura. Então, cria um produto novo, diferente, para você trocar. E é aquela história, né? Tu tá em casa, tu tem o talher para o dia a dia, tu vai ter o talher para o churrasco, tu vai ter o talher para a casa de praia e assim por diante. Então, essa é a ferramenta que nós usamos. Tá? Mas, certamente, se fosse só isso e só no Brasil, seria difícil. Claro, então, você teve que virar um fornecedor mundial. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa sua internacionalização. Bom, nós temos assim, hoje a nossa internacionalização é assim, nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, isso foi uma oportunidade, nós alugamos uma fábrica que estava desativada na época, hoje modernizamos ela, hoje já está completamente diferente, fabrica panelas de alumínio com antiaderente para o mercado americano. E agora com o Donald Trump, que o Made in USA está sendo valorizado, então isso foi um ponto importante, porque aquele é um item, né? Mas nós temos todos os outros que vão aqui do Brasil acabam sendo quase made in USA, não sendo made in USA, tá? Mas então isso é importante. Outro aspecto é o seguinte: a internacionalização, nós estamos com a nossa ideia é assim, nós queremos ser uma empresa internacional, não uma empresa global, ou seja, com produção no Brasil e distribuição. Nós queremos estar próximos do consumidor com centros de distribuição. Hoje nós já estamos em 15 países com estruturas próprias, tá? A nossa marca é muito forte aqui na América. Na América, então, nós temos assim umas estruturas muito boas. Nós temos no Chile, na Colômbia, no Equador, no México, nos Estados Unidos e no Peru. Né? Então, nós estamos muito bem cobertos aqui. Argentina atendemos por aqui, Uruguai
por aqui, Paraguai por aqui, sem problema nenhum. Na Europa, nós temos unidades na Alemanha e na Inglaterra, nós temos unidades no Oriente Médio e agora nós fizemos uma aquisição da unidade que era do nosso distribuidor na Austrália para nós cuidarmos do nosso negócio. Nós vamos vender na Austrália, nós temos que estar lá. Estamos próximos dos chineses, nós temos que estar lá. Se eles vêm vender aqui, por que nós não podemos vender lá? Se nós queremos ser competitivos, nós temos que ter esses desafios. Então, isso é importante. Agora, o mais importante de tudo isso, Galo, nessa internacionalização, é nós investirmos na marca, tá? A nossa marca está cada vez mais forte aqui na América, tá? No Brasil nem se fala. E o objetivo nosso é começar a desenvolver essa marca no Oriente Médio. Tu já tem uma marca mais forte, porque pegou bem a marca Tramontina no mundo árabe. Então, nós temos que buscar desenvolver cada vez mais. Por enquanto, a nossa divulgação nesses países é através de feiras, através dos traders, tá? Mas não ainda para o consumidor. Não sei se te respondi. Muito bem. Tá? Bom, como é que tu... Uma das coisas, né, Galo, eu até fiz uma brincadeira com a Rosane Gavandia descendo para cá. Eu disse, eles convidaram o Galo e o Clóvis por duas coisas, principalmente por uma coisa. Uma coisa que nós não temos é que nós não somos pessimistas, né? Porque pessimista é vagabundo, né? Pessimista é vagabundo, né? Pessimista, não vai dar certo, né? Então, pessimista é vagabundo. Então, o Galo e eu, nós temos uma coisa em comum. Posso dizer, nós somos otimistas, mas otimistas realistas, né? Realistas, não é aquele otimista do oba-oba, não é isso, tá? Como é que nós passamos por uma crise, talvez uma das crises mais violentas da história do Brasil, né? Ou mais longa, vamos dizer, mais longa, né? Como é que tu vê isso aí? É uma coisa interessante que eu vejo que propaganda não funciona muito, Galo. Uma brincadeira aqui. Você fala muito de Lava Jato, né? Nós não vendemos um Lava Jato a mais por causa disso, né? Nós podíamos ter vendido mais Lava Jato, né? Só que o nosso Lava Jato é bom, tá? Não é essa porcaria aí, tá? Mas como é que tu vê essa como é que vocês passaram esse período aí? E como é que se tu tivesse que dar uma dica, assim, para o pessoal, o que fazer para nós, embora eu acho que o país já está numa retomada, mas o que fazer para passar por uma crise tão longa como essa? Realmente, essa última crise foi uma das crises mais destrutivas de valor que nós já tivemos, né? Se você imagina que uma empresa quase internacional, vamos dizer, como uma Petrobras, que valia 280 bilhões, ela passou a valer 28 bilhões, né? Eu só vou dar esse exemplo de como se destruiu o valor nesse país que tem que ser recomposto, tá? E é lógico que isso afetou, enfim, afeta pessoas, afeta poder aquisitivo, cria desemprego, como a gente acho que nunca teve, etc. e tal. Bom, a receita é aquela sabe aquela história que diz assim, os ideogramas chineses, né? Crise é a mesma coisa que oportunidade. Então, de uma certa forma, tem que acreditar nisso. Mas uma crise, Clóvis, ela é um grande teste para uma empresa, tá? Eu acho que toda empresa tem a sua proposta de valor. Certamente, então nós queremos, nós temos um público-alvo, né, que são principalmente as mulheres, que são as grandes consumidoras da Renner, compram elas, compram o marido, das classes A menos, B e C+. E nossa proposta de valor é ser cúmplice das mulheres modernas. A gente chama mulheres modernas, mulheres multifacetadas que trabalham, que cuidam da família, que estudam, então, e que tem menos tempo. Então, nós temos que ser cúmplices, estar próximos dessa mulher, com produtos de moda, qualidade, preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis, com excelência na prestação de serviço e de modo sustentável. A sustentabilidade é um valor que nós estamos cada vez mais agregando e fazendo, estamos esforçando muito, tem muita coisa que a gente está fazendo já. Bom, então essa é a proposta de valor. A primeira coisa que tem é você não vai desfigurar a sua empresa em função de uma crise, certo? Então, nós
nós não vamos sair nós não vamos sair da classe desse nosso posicionamento. Nós não vamos isso é que nós sabemos fazer, isso é que é a nossa essência. Então, se você começa a dizer, vou popularizar meus produtos, etc. e tal, vou começar a trabalhar só com o preço, você descaracteriza uma companhia. Então, essa história, assim, a gente brinca que lá na Arena a gente reza todo dia o Pai Nosso, não me deixeis cair em tentação, certo? Então, mas é o teste dessa proposta de valor. Se ela é boa, não é? Ela vai passar pela crise. Até porque muitas propostas de valor que não são boas ficarão pelo caminho. Não é coincidência que nós tivemos, infelizmente, o fechamento de mais de 200 mil lojas. Por que essas lojas fecharam? Essas lojas fecharam porque elas não tinham diferenciais competitivos. Né? Elas talvez nem cantar, nem satisfizessem os clientes. Né? Então, você tem uma crise, você tem um cliente mais exigente, que pensa mais, que vai procurar mais valor, e aí as empresas que não estão nisso caem fora. Então, você tem uma oportunidade de ocupar espaços, de crescer. Né? Então, é assim que a gente viu. A partir disso, nós na crise, como é que nós enfrentamos a crise? Em 2016, a gente abriu 60 lojas, 70 lojas. O ano passado, a gente abriu 60 lojas. A gente enfrentou a crise crescendo, porque a gente viu essa oportunidade. Também facilita um pouco as coisas, porque o vestuário ele é muito pulverizado. Então, os 5 maiores lojas de moda no Brasil, nós temos aproximadamente, do mercado total, mais ou menos 14%, 15%. Desse mercado total, 60% se vende sem nota, roupa. Então, nós temos uma informalidade de 60%. Então, nosso cliente, o nosso concorrente, não é só C&A, Riachuelo, são os informais, onde nós temos mais de 30% de impostos na roupa. Né? Então, esses são os nossos concorrentes, né? As pessoas que vendem e não precisam pagar 30% de impostos. Mas, mesmo assim, esses 40% estão incluídos no total. Então, tem 14%. Então, há oportunidades, né, de consolidação do mercado. Então, foi assim que a gente encarou. Eu vou concluir, eu vou colocar mais ou menos o que nós fizemos nesse período de crise, né? A Tramontina, nós temos esse remédio aí, tá? Continuar crescendo, tá? Mesmo continuar investindo. Nós, no período de crise, nós continuamos investindo, nós abrimos lojas, tá? Nós temos algumas lojas conceito, abrimos lojas, nós estamos entrando no e-commerce, tá? Que nós não tínhamos e uma empresa como a nossa tem que entrar, tá? Outra coisa, nós vamos colocar uma nova fábrica em Recife, uma fábrica de porcelana, tá? Isso deve ficar pronta em 2020, tá? Nós admitimos no ano passado mais de 1.000 pessoas, quando todo mundo demite, tá? Nós admitimos mais de 1.000 pessoas. E o que foi importante? Tu colocaste no início, a cultura da empresa, tá? Nós seguimos a nossa cultura, a preservação das pessoas, tá? E continuando investindo na capacitação das pessoas. Até o Padre Marcelo, na sexta-feira, nós tivemos a formatura de mais uma turma de MBA, tá? Na área comercial, tá? Uma in-company, tá? Lá na Tramontina e com a Unicinos, um projeto com a Unicinos, é o 4º MBA já que fizemos com a Unicinos, tá? Estamos partindo para o 5º. E esse investimento tem feito com que a gente invista, né? Continuando investindo, então tu ganha em processos, tu ganha em competitividade e lança novidades, que isso foi fundamental. E eu tenho uma definição da Tramontina, nós temos uma linha democrática, nós podemos estar no Palácio do Planalto quanto na comunidade da Rocinha, nós temos produto para tudo, então dificilmente vamos entrar em crise. Tá? Galó, me diz uma coisa, e o futuro no nosso país? Bom, sabe que quando as pessoas... Não, estou te fazendo pergunta fácil. Eu tenho uma um pouquinho mais fácil que tem essa mais depois fácil, para então você. tá bom. Veja, eu acho que essa é a pergunta, né? É sempre a primeira Sim, pergunta. porque nós estamos falando para uma juventude. Exatamente. Né? O futuro é deles. Exatamente. Tá, né? Tá. A primeira pergunta que normalmente que os jornalistas fazem é sempre o seguinte: como é que vai ser esse ano? Tá? Então a gente responde, então eu vou responder rapidamente. Esse ano
se nós tirássemos a eleição, seria um ano muito bom. Exato. Por quê? No fundo, aconteceu um verdadeiro milagre nesse Brasil. Em um ano e meio, nós saímos, gente, de uma taxa de juros de 14% para 6,75%. Nós temos uma certa idade, muito mais do que vocês. Houve uma época que para baixar 1% o juro era um sacrifício danado e levava 1 ou 2 anos, pessoal. E era terrível, com inflação alta e tudo mais. Um ano e meio baixa de 14 para 6,75. Nós saímos de uma inflação em um ano e meio de 9 agora para 2,70. 2,70. Realmente fizemos reformas necessárias. A PEC que contém os gastos públicos. Fizemos a reforma trabalhista, que a gente não dá para entrar em detalhes para vocês entenderem, mas era absolutamente necessário. Nós estávamos operando com uma legislação que foi feita em 1946. Vocês imaginam o seguinte, ó, em 46 se abre uma faculdade, tá? E essa faculdade continua exatamente com as mesmas cadeiras até hoje. Né? Tudo que ela leciona lá, ela continua. Que faculdade seria essa? Né? Então, a legislação tem que se atualizar, a legislação surge novas profissões, surgem novas formas de trabalho. Então, foi feito absolutamente necessário. Muitas pessoas não havia investimento por causa disso, gente. Né? Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, nós temos um banco, o Citibank no Brasil, tá? Ele tem 1% dos seus negócios no Brasil e tem 90% das demandas trabalhistas do mundo. Tá? Nós temos uma empresa aqui, uma empresa grande de autopeças aqui no Brasil, certo? A mesma coisa, ela tem 5% das operações dela no Brasil, 95% das demandas trabalhistas. Tem alguma coisa que não está legal, né, esse pessoal? Então, nós formamos mais advogados do que engenheiros. Exatamente. Então, sabe, isso tudo significa gasto. Nós somos absolutamente a favor do cumprimento da legislação trabalhista, gente, certo? Mas tem que ser uma legislação trabalhista viável, aplicável, né? Nós temos que ter uma situação em que uma empresa que cometa uma infração trabalhista, ela seja punida, mas que ela seja julgada pelas leis e não pela ideologia. Perfeito. Certo? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos, infelizmente, uma parte da legislação da justiça trabalhista que é ideológica, certo? Isso é muito ruim. A gente ouve empresas que não vêm para o Rio Grande do Sul por causa disso. Certo? Volto a dizer para vocês que se cumpra rigorosamente a lei trabalhista e quem não cumpra seja julgado, mas seja julgado pela lei, não por ideologia, certo? Voltando aqui para trás, então, é um país baixo. Tu não é candidato? Não sou, não. Eu sou candidato, eu sou candidato e vou dizer para vocês... Eu pensei que era, uma vez fomos lá com a Flávia, te lembra, lá na tua casa na praia, tentamos convencer para ele para ser presidente do Grêmio. Exatamente. Na época que o Grêmio não estava bem, não é igual. Então, eu acho que você, como ele é colorado, ele queria que eu fosse presidente do Grêmio, eu acho que ele queria, não acredita em mim, né? Que eu ia fazer uma má gestão no Grêmio para favorecer o Colorado. Nada disso. Estou brincando. Então, pessoal, eu vou dizer para vocês ao que eu sou candidato. Então, do ponto de vista... É isso, quer dizer, o ambiente é extremamente favorável para as coisas acontecerem. Agora tem a bendita da eleição. E aí, hoje em dia, nós não sabemos, não há candidatos não políticos que entram, que saem, candidatos que querem ser e não podem porque judicialmente não podem. Então, hoje você tem candidatos que são candidatos e não crescem nas pesquisas. Então, hoje, fazer uma avaliação da política é absolutamente impossível. Tá? Agora, qual é o nosso sonho? Né? Nosso sonho é que tenha um candidato, um eleito, né? Que seja um gestor, que seja uma pessoa séria, que seja uma pessoa ética, que seja uma pessoa de reformas necessárias, uma reforma tributária. Nós temos 90 e tanto por cento, 96% de impostos, pessoal. Como é que vocês querem que a gente faça a gestão de uma empresa?
assim, ó, se compara, me lembro, o Dr. Jorge Gerdau uma vez falava assim, ele tinha uma mesma planta, uma mesma indústria aqui nos Estados Unidos, tá? Lá ele tinha 2 pessoas para gerir a questão dos impostos, aqui tinha 80 pessoas, uma fábrica que produzia uma indústria, a mesma coisa que lá. Quer dizer, isso é falta de não produtividade. Se um país não cria produtividade, ele não cresce. Nós temos a mesma produtividade que nos anos 80. Se não tem produtividade, não tem crescimento, gente. Se não tem crescimento, não tem oportunidade para todos nós, mas principalmente para vocês. Tá? Então, este é a pessoa que tem que ser eleita, certo? Uma pessoa reformista, uma pessoa séria, uma pessoa que seja um hábil político e que tire o Brasil do ciclo dos ciclos. Né? Nós aqui que temos muito mais estrada que vocês, a gente é assim, ó, a gente é feliz, depois é infeliz. É feliz, depois é infeliz. É feliz, pô, ninguém aguenta isso, certo? Né? Então, por quê? Porque nós não temos um projeto de país. Né? O que nós tivemos no passado, que destruiu esse país, não foi um projeto de país, foi um projeto de poder. Né? E a gente está pagando caríssimo por isso, certo? Então, quando eu desenho esse meu sonho de candidato, eu penso em vocês, certo? Eu penso nos meus netos, nos nossos filhos, né? Eu penso em vocês, certo? Então, eu sou candidato a isso, certo? Eu sou candidato a um país que dê um futuro para vocês. Galó, eu tive em 92 a primeira vez na Coreia, tá? E nós tivemos uma palestra com o ministro da Indústria e Comércio na época, tá? E esse sujeito apresentou para nós os 5 planos quinquenais que tinha a Coreia do Sul, tá? Olhem o que é a Coreia hoje. Eu lembro que o Internacional tinha a Coreia, né? A Coreia era o pior lugar que tinha no estádio, era o pior lugar que tinha no estádio, porque Coreia era a coisa pior que existia. Gente, eles tinham 5 planos quinquenais. O primeiro plano deles era resolver o problema de fome. O segundo era a educação, tá? E a partir daí começou. O consumo era o 5º plano quinquenal, né? O quinto plano quinquenal. E aqui nós que fizemos as coisas inversas, tá? Mas falando um pouquinho de Brasil, né? Eu acho que vai ser um bom ano, tá? Eu acredito, eu tenho esse componente das eleições, mas também eu acho que o povo e a economia. Eu tive numa feira agora e eu vi assim, ninguém fala de política, tá? Embora a política seja importante para nós, mas pela primeira vez eu vi o pessoal falando de abrir lojas, de mais negócios, tá? Mas deixando um pouco o lado político de lado. E um país que nem esse aqui, onde o judiciário tem mais notícia do que a área econômica, não tem lógica, né, Galó? Nós temos a parte de segurança, nossa, é um negócio muito sério. Mas eu acho que nós estamos num caminho de querer consertar. Eu tive com o ministro de Relações Internacionais da Itália, eu fui num evento em São Paulo, e ele foi ministro da Justiça na época do Mãos Limpas, tá? Na época do Berlusconi, no final, né? No final do projeto Mãos Limpas. Aí eu perguntei para ele sobre o nosso Lava Jato aqui. Ele disse o seguinte: muito bom, está no caminho certo. Eu disse: vai adiantar alguma coisa? Não, nem para nós adiantou, ele disse, mas é importante fazer. Sem dúvida. Tá? Tem que fazer, né? O que aconteceu com a Lava Jato? O Berlusconi assumiu e destruiu a Lava Jato. Exatamente. Então, se nós elegermos alguém que a Lava Jato, a Mãos Limpas, desculpe, lá da Itália. Se nós elegermos alguém que destrói a Lava Jato, pessoal, se foi o nosso futuro, gente. Se foi o nosso futuro. E tem uma outra coisa, sabe, Clóvis? 74% da população brasileira é analfabeta funcional. O que é o analfabetismo? A gente está muito acostumado a dizer assim, analfabetismo é os que sabem ler e que não sabem ler.
tá? Nós, inclusive, muitas vezes incluímos como alfabetizado uma pessoa que só assina, já acha que é alfabetizado. Mas saber ler ou saber ler é necessário, mas não é importante. O que é um analfabeto funcional? É uma pessoa que lê o jornal e não consegue interpretar. É que está olhando um noticiário, um jornal nacional, ela não consegue interpretar. Há 3, 4 anos atrás, antes da Lava Jato, certo? 72% das pessoas não sabiam o que era corrupção. Não decodificavam, certo? O que é corrupção? Corrupção, primeira coisa, adiantando um pouquinho mais, há 5, 6 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa, uma entidade aqui de Porto Alegre, em 5 cidades do Brasil. 5 capitais, aqui, São Paulo, Rio, Recife, acho que foi Brasília. Tá? A gente perguntava assim, você paga impostos? Quais impostos você paga? 76% achava que só pagava o IPTU e o IPVA. Gente, alguém sabe quanto é que tem de imposto essa garrafa aqui? 45%. 45%, certo? Então, todos nós pagamos muito imposto. E o pior de tudo, é tão ingrato o sistema que alguém da classe C paga 45 e uma pessoa da classe A também paga 45. Né? E é muito mais fácil. Então, ele ele é destrutivo, esse sistema, principalmente para as classes de menor poder aquisitivo. Então, as pessoas não sabem que a gente paga imposto, certo? Como consequência, e aí, para que serve o imposto? Então, esses 45 que a gente paga, meus amigos, né, que não sabem, né, é para quê? É para saúde, educação, segurança, né, e além disso, então, o que é corrupção? Além de, hoje em dia, tudo que a gente paga não ter mais condições para dar isso, uma parte desse imposto é roubado. Isso é corrupção. Então, essa decodificação, 72% das pessoas não raciocinam. Então, as pessoas só se mobilizam quando elas entendem. Né? Então, o que acontece? Então, um populismo, promessas vazias, promessas irresponsáveis, caem numa população analfabeta funcional, sabe, são aceitas. Né? Então, esse, para mim, a educação o que, se você falou da Coreia, né? A Coreia, exatamente, ela saiu, nós tínhamos uma renda maior do que a Coreia, hoje ela 10, 15 vezes a nossa renda média, a Coreia é maior. Por quê? Ela apostou na educação. Por quê? Educação é consciência, as pessoas, educação é inovação, é tecnologia é produtividade é crescimento de um país. Nós não estamos conseguindo fazer essa escala. Pô, se nós estamos com uma produtividade, meninos e meninas, de 1980, é complicado, é muito complicado. E aí, nessa altura, eu olho para vocês, né? E vocês? E o futuro de vocês? Galó, enquanto nós tivermos ricos estudando em escola pública e pobres estudando em escola particular, vai ser difícil. Nós temos que colocar a Finlândia, o rei, os filhos estudam junto com os plebeus. Tá? Tem que estudar, nós temos que ter uma escola única. Tá? Não adianta. Uma escola eficiente, uma escola não ideológica, exatamente. Uma escola séria, certo? Que dê educação, nem de direita, nem de esquerda, educação, que seja exigente, certo? Que seja exigente, que seja séria, que não passe os alunos porque não tem lugar para a próxima turma que está chegando. Se nós não fizermos isso, minha gente, é complicado. Essa turma, acho que eles querem saber o que é empreender, Galó. Nós temos que dar um bate-papo aí com... Eu tenho uma opinião sobre empreender, porque muita gente que é funcionário acha que é fácil depois colocar uma empresa, sai e quebra a cara. Na verdade é o seguinte, empreender, na minha visão, tu tem que ter paixão por aquilo que tu vai fazer
E outro aspecto importante, tu tem que correr riscos, tá? Porque toda vez que tu vai empreender alguma coisa, tu corre um risco. E tu tem que saber isso. Nem sempre um funcionário que trabalha todo mês e no final do mês recebe o seu dinheirinho, consegue depois administrar esse dinheiro para empreender alguma coisa. Então, eu queria introduzir isso aqui. Comenta um pouquinho sobre isso que eu acho que é interessante. Tá? Bom, realmente empreender começa com o famoso sonho, né? O sonho grande, né? E então começa assim, vou executar o sonho, não vou executar o sonho, né? Vou acertar? Não, você vai acertar e vai errar. Bom, primeira coisa, eu acho que é ter o sonho certo, né? Certo. Porque se você tem um sonho errado, aí realmente se você faz muito esforço, não chega a lugar nenhum. Mas isso não significa que você acerte no primeiro sonho, né? Eu até eu juntei aí minhas modestas experiências e coloquei num livro. Sim. E explorei muito esse aspecto, certo, da coragem de tomar decisões, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, né, é a coragem de ter um sonho. Muitas vezes você está indo nessa direção, só que o teu sonho está aqui. Então você tem que ter a coragem de abandonar esse caminho para ir para o teu sonho. Muitas vezes você vai ouvir, não dá certo, não vai, por que você está fazendo, né? Enfim, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu quando resolvi fazer faculdade, há 40 anos atrás, eu passei na URGS, certo? Que só tinha PUC e URGS, né? Era o sonho, engenharia, etc e tal, e eu abandonei isso aqui tudo para fazer faculdade em São Paulo, para ir para fazer o cursinho, fazer faculdade em São Paulo. Gente, o que a minha família falou, né? O que os meus amigos falaram? Bom, estou falando agora, empreendedorismo é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, qual é o meu sonho, né? Ter convicção disso e adiante você vai enfrentar muitas dificuldades. Não há sonho nenhum que não tenha passado por dificuldade, você vai acertar, você vai errar. Você vai ter que estar muito próximo do consumidor para ver se o teu sonho é viável ou não é viável, né? E também um pouco de gestão, porque muitas vezes sonhos bons, eles morrem, não porque eles não são um bom sonho, mas porque eles não tiveram gestão. Então, sabe, é muito importante uma hora dessas um mentor, alguém que ajude, não é? E a gente hoje tem temos uma Endeavor, por exemplo, temos uma série de outras entidades, né, que estão dispostas a ajudar o empreendedor. Mas eu queria acrescentar uma coisa também. Eu acho que ser empreendedor não significa só ter o meu próximo negócio. Eu já tive meu próprio negócio, hoje eu estou há 20 e tantos anos na Incosul e eu me considero empreendedor. Certo. Por quê? Porque a Incosul, para mim, eu sempre ajo como se eu fosse dono do negócio. Então, hoje lá na Renner, certamente tem pessoas que trabalham lá e que são colaboradores da Renner, mas que se veem empreendedores. Né? Então, o empreendedorismo ele não está necessariamente só em ter um negócio. É você ter a oportunidade de fazer alguma coisa independentemente. Tem o seu negócio legal, bacana, está em algum lugar, também ser isso. E aí, é óbvio, você tem que estar numa empresa boa que te dê essa oportunidade, porque não adianta você sonhar, querer ser empreendedor numa empresa que te coloca no teto, aí não vai. Aí não adianta. Agora me chegou uma vez a pergunta. Tá. Sim, ele Clóvis, se você fosse governador do Rio Grande do Sul, o que você faria? É fácil, né? Barbada. Não, eu acho o seguinte, eu acho que eu faria uma pauta positiva. Que pauta positiva? Eu não sei quantas secretarias nós temos hoje. Vamos dizer que temos 5 secretarias. Saúde, educação, segurança, infraestrutura e falta uma. Bom, não lembro agora. Eu colocaria o seguinte, eu pegaria as 5 principais secretarias, eu colocaria 3 metas em cada secretaria dessas que deveriam ser cumpridas em 4 anos. Que deveriam ser cumpridas. Eu colocaria mais 3 metas que poderiam ser cumpridas. Então, 3 deveriam ser cumpridas, 3 poderiam ser cumpridas e outras 4 que são sonhos, tá? Sonho.
tá? Sonho que poderão, tendo recursos, ser implementados ou não. Então, uma pauta positiva. Tu teria 10 metas em cada pasta, tá? Sendo que 3 têm que ser cumpridas, tá? Nós temos um planejamento na Tramontina, que nós chamamos de PAIM, que é o Plano Anual de Investimentos e Metas. Esse tem que ser cumprido, tá? Nós temos o PLANES, que é o Planejamento Estratégico, é um sonho, tá? Que pode acontecer ou pode não acontecer. Então, a primeira coisa que eu faria é isso. Mas eu tenho uma receita para o Rio Grande do Sul, tá? Eu não tenho partido político, tá? Não tenho partido político, sou antipopulista, acho que está errado o populismo, é uma receita que a gente viu que não dá certo no mundo inteiro. A gente tem belos exemplos Temos de populismo, belos, né? exatamente. Só pega um avião e vai ali para a Venezuela. Exatamente. Tá? Eles perderam, tem uma vantagem, né? Eles perderam 8 quilos por pessoa. Quem quer perder peso, sugiro ir morar na Venezuela, dá para perder 8 quilos. Não tem, é um negócio fantástico, é sensacional, tá? Mas eu acho que o Rio Grande do Sul está na hora de fazer uma coisa. Nós nunca reelegemos um governador, tá? Eu acho que está na hora de reeleger um governador, tá? Que é o Sartori, tá? Não estou aqui para fazer política, mas vou dizer para vocês. E eu já disse isso em outros lugares, porque é uma coisa o seguinte, nós temos que experimentar uma coisa diferente, tá? E vou sugerir para ele fazer uma pauta positiva, tá? Né? Eu acho que tem que fazer alguma coisa. Muito bem. Aí eu não vou ser secretário. Eu achei interessante, eu não sei quantas secretarias tem aqui, tá? Mas alguém sabe quantas secretarias a gente tem aqui no Estado? 12, 15, que é uma loucura. Aí você quer 6, certo? Como é que isso tudo vai ter que passar por legislação? Como é que você vai convencer os políticos que você vai extinguir 7, 8, 10 secretarias se essas secretarias são usadas para esses políticos para dar emprego para conhecidos? Galó, acho que tu entrou num assunto espetacular, que é o seguinte, é o assunto democracia, tá? Eu acho que tem que ser revista, tá? Eu acho que é uma coisa que eu sou democrata, tá? Mas eu acho que tem que ter uma revisão desse negócio de democracia. Eu acho, por exemplo, a China é um país comunista, tá? É um comunismo capitalista democrático, tá? É um comunismo capitalista democrático, tá? Eles estão buscando a eficiência, tá? Eles estão buscando a eficiência, tá? Estão melhorando produtos, estão melhorando qualidade, estão melhorando o serviço e são altamente competitivos, deixando de lado a ideologia que eles têm, tu entendeu? Tá? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que fazer uma coisa no Brasil. Eu acredito que nós temos que rever o modelo de Estado. Quando eu falo Estado, é nação, Estado, município. Precisa ter 11 vereadores no município como Carlos Barbosa, remunerados. Na época que eu ia estudar em Bento, um tio da minha mulher, hoje, na época era a minha namorada, tá? Ele era vereador, não ganhava nada. Ele tinha orgulho de ser vereador porque ele representava o município, tá? Na sociedade. Acho que nós temos que rever o modelo de Estado. Tem que ter 500 deputados, onde comparecem 12, 13 numa sexta-feira. Eles trabalham de terça a quinta, né? De terça a quinta. Nós trabalhamos toda semana, né? Eles trabalham de terça a quinta, são pagos por nós para vir para casa, para ir para voltar. São pagos por nós. Quem é o governo? O governo somos nós, tá? O governo somos nós, tá? Eles estão eu acho que tem que ser revisto esse modelo, tá? Porque é o tipo da coisa. O Sartori não consegue vender o zoológico. Tu acha que o leão lá do zoológico não estaria muito mais feliz na mão da iniciativa privada do que da iniciativa pública? O leão ia comer melhor, ia ser mais bem tratado, aquele zoológico ia ser visitado. Nós passamos, Rosane e Vânia, passamos na frente da Expo Inter, o parque da Expo Inter. Temos um evento por ano. Um evento por ano. Gente, dá para a iniciativa privada, o sujeito vai fazer parque disso, parque daquilo, exposição de...
E vai pagar imposto, Galo. E vai gerar recursos. Vai gerar recursos. Agora, quem é que não deixa o Sartori vender o zoológico e o parque lá de exposições? A Assembleia Legislativa. Muito A Assembleia Legislativa. A culpa não é do Sartori. A Assembleia Legislativa. Os caras vão fazer... Por que será que eles não deixam? Pô, não nós sei. estamos entrando pesado aqui, Eu né, sei. gente? Por que Mas será? ou a gente entra... Gente, ou a gente entra nas coisas, ou não vamos solucionar as Não coisas, vamos gente, solucionar. pessoal. Essa aqui é a dura verdade, certo? como é que um funcionário público tem que limpar cocô de leão? E aí ele é aposentado com aposentadoria especial, porque tem, insalubridade, tá? E o seguinte, quem paga somos nós, e a Previdência vai ser quebrada. Exatamente. Aí tem que ter a reforma da Previdência. Exatamente. Tá? Você quer ver? As pessoas, eu acho que dentro da história do analfabetismo funcional, as pessoas não têm ideia da dívida do Rio Grande do Sul. Se você juntar a dívida, o que foi deixar de pagar, as precatórias, os depósitos judiciais, meninada, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes há um imposto que é legal ou não é legal. Então, uma empresa, ela vai discutir se é legal ou não é legal, mas ela tem que pegar o valor e tem que depositar. Isso é um depósito judicial. Não é de ninguém, certo? Ele está lá sob júdice. Se a empresa tem razão, o governo pega e fica com aquele dinheiro. Se a empresa não ao contrário, se a empresa tem razão, volta. Se não tem razão, fica para o governo. Então, é um negócio sob júdice. Se pega todo esse dinheiro e se coloca no caixa único, se gastou todo. Então, são mais de 10 bilhões que deveriam estar ali e que já foram gastos, torrados. Né? Se você juntar isso tudo, a dívida do Rio Grande do Sul é mais de 100 bilhões de reais. Não paga nunca. Nós temos um déficit anual de 4 a 5 bilhões. Quer dizer, então, em cima desses 100 bilhões, né, você coloca mais 5 bilhões, que dá 105. Matemática simples, não precisa nem logaritmo, pessoal, para isso, é só conta de multiplicar. Vai para 105 bilhões. Coloca 10% de juro ao ano, dá 15 sobre 105, 10 bi. Dá 10 bi. Então, 10 é bi. 100 mais os 5 mais 10. Quer dizer, o ano que vem vai ser 115. Sem aumentar. Cara, será que as pessoas não se dão conta disso? Certo? Pelo amor de Deus. Tá? Será que o Poder Executivo se dá conta disso? Talvez seja necessário deixar as coisas claras, certo? Deixar as coisas claras para o Legislativo, senhores do Legislativo, senhores do Judiciário. Que Estado vocês querem para os filhos de vocês e para os netos de vocês? Exatamente. Certo? Então, quando não há consciência, Clóvis, as coisas não acontecem, as coisas não se mexem. E isso são números, certo? Eu garanto a vocês que se fosse dado para vocês um trabalho de fazer olha, façam uma pesquisa, a maior parte desses dados estão abertos, não são dados escondidos, né? Você tem hoje uma razoável nível de transparência. Trabalho escolar para vocês, sem nenhuma ideologia. Vocês não são nem de direita, nem de esquerda, vocês são técnicos, são alunos que vão fazer um trabalho. E vocês vão achar os 100 bilhões. Agora, senhores alunos, vocês projetem essa história toda para 10 ou 15 anos para ver onde é que vai chegar. É matemática, gente, não tem ideologia nenhuma. Façam isso. Esses números não aparecem, nós escondemos, nós queremos resolver a coisa com o juízo, nós não vamos pagar e vamos lá para o Supremo Tribunal Federal. Gente, não se paga salário com decisão judicial, certo? Não se paga salário com decisão, se posterga, não vai dar, óbvio que não vai dar certo essa história toda, é óbvio que não vai dar certo. Né? Agora, talvez tenha pessoas, né, Clóvis, que querem essa situação, quanto pior, melhor. Melhor, né? exatamente. Porque são os que gostam das trevas, que gostam do caos, que querem ser os salvadores da pátria. Talvez tenha pessoas que queiram isso, porque uma pessoa racional, lógica, que não né, aceita. que não pode, não é a realidade, pessoal. Por isso que
aí não dá para entender. Eu acho que aí tem o analfabetismo funcional. Exato. Provavelmente esses deputados não entenderam ainda a coisa. Ou não querem entender. Deve ser analfabetismo. Boa ideia, ok. é ótimo. Olha isso aqui, aí, isso obrigado. Tu me deu a definição. isso Não é aí isso? mesmo, é isso É analfabetismo funcional. Exatamente. Provavelmente eles não entenderam a Exatamente, coisa, como é que é. E, gente, vocês são filhos, são netos, são irmãos, são primos, tá? De deputados, de senadores, etc. Falem isso, tá? Comentem isso. Eu já fui líder estudante, eu tenho que falar isso aí, tenho que mostrar. Gente, nós temos empresas públicas que têm rombos de 1, 2, 3 bilhões. Não sei se tem administração de empresa que está aqui com a gente, eu não sei bem. Administração? Não sei. Quem está aqui? É administração de empresas? Ah, tá. Tá, é administração. Administração. Então, vocês estudam contabilidade, patrimônio líquido, Sim. etc. e tal. Tem empresas que têm um patrimônio líquido negativo de 2 ou 3 bilhões, certo? Negativo. Então, e os funcionários dessas empresas, assim, isso é o nosso patrimônio. Eu não quero ficar com patrimônio de dívida. Alguém de vocês quer ficar com patrimônio de dívida? Tem que pagar, né? Certo? Eu não quero. Esse é o patrimônio negativo que vocês geraram, não eu. Eu não quero ficar com uma parte desse patrimônio negativo. Nós temos empresas aqui que custam 60 milhões por ano, tá? Pagando tudo e ainda 60 milhões de prejuízo por ano. É o César, a Companhia Estadual de Silos e Armazém. Tu chega lá perto de Carlos Barbosa Garibaldi, tem uns silos lá que não fazem uma pintura de cal há uns 10 anos. Galó, vai cair. É patrimônio nosso, é patrimônio do Estado. Você quer esse patrimônio para cuidar? Eu não quero esse patrimônio para cuidar. Eu não quero esse patrimônio. E aí esses recursos não vão para a saúde. Exatamente. Olha o problema que a necessidade adicional de recursos para a saúde não vão para a escola. Então tem escolas sem manutenção, caindo aos pedaços. Nós temos folhas de salariais atrasadas. Então, ou a gente encara a realidade. A primeira coisa, sabe, Clóvis, para você resolver um problema é admitir uma realidade, é mostrar a realidade como ela é. Galó, vou te contar uma historinha quando assumiu o prefeito Xavier. E eu perdi, né? Eu era ao contrário a ele, tá? Eu perdi, ele ganhou tal, mas ele é um homem de educação. Ele foi 4 vezes prefeito de Carlos Barbosa. E lá pelas tantas, um dia ele começou a ver as escolas municipais e começou a fechar escolas. Arrumou uma encrenca danada, né? E ele concentrou em 3, 4 grandes escolas municipais. Botou bons professores ali, tá? E botou transporte para pegar as crianças e levar para essas escolas. Ele melhorou a educação, baixou custos, tá? E melhorou para as crianças tudo mais. Qual é o problema? Aí depois ele introduziu a escola de tempo integral. Tem 3 escolas já em Carlos Barbosa Municipal com tempo integral. Adivinha a maior dificuldade que ele teve? Com os pais. Porque os pais queriam que os filhos ficassem em casa para trabalhar na roça. Tá? Crianças, hein? Tá? Crianças. Então, para vocês terem uma ideia, mas nós temos já 3 escolas com tempo integral em Carlos Barbosa. Isso foi uma iniciativa do prefeito Xavier. Tá? Muito bem, vamos respirar fundo, Isso tá? Tá. Opa, perfeito. Só porque agora falta 2 minutos para encerrar, a 1 hora. 2 segundos? 2 minutos. Pô, 2 segundos? Eu ia dizer Galó e tu ia dizer Clóvis. Pronto, tchau. Se vocês quiserem fazer uma última pergunta um para o outro, ou se quiserem deixar uma mensagem final de gestão ou de consolidação de marca. E aí a gente encerra. Olha, pessoal, essa é a realidade. Essa é a realidade, mas tem 2 alternativas, né? Ou a gente banca a política do avestruz, enterra a cabeça e deixa as coisas acontecerem, ou tenta fazer alguma coisa. Eu sou partidário de tentar fazer alguma coisa, certo? É sofrido e tudo mais, mas a gente tem que fazer. Se nós não fizermos alguma coisa, e se todos nós aqui nesse auditório não fizermos alguma coisa, aquela realidade que a gente descreveu vai acontecer.
E não é uma realidade boa. Não será uma realidade boa para nós. Muito pior será para vocês, certo? Que vocês têm que ter um futuro brilhante, oportunidades, certo? Sabe? Vocês hoje vocês estão competindo a nível mundial. Não existe mais a competição com Santa Catarina ou com São Paulo. Hoje vocês estão competindo com Singapura. Hoje vocês estão competindo com a China. O Vale do Silício, hoje o Vale do Silício, ele já está, ele é muito bom, tudo que está acontecendo lá, mas é mais ou menos. Já tem coisas incríveis acontecendo em Israel, já tem coisas incríveis acontecendo na China. Como é que como é que nós vamos ser competitivos? Como é que vocês vão ser competitivos? Nós temos que fazer alguma coisa, pessoal. Então, a minha mensagem é essa: não vamos desistir, vamos continuar lutando, mas não vamos ficar inconformados, não vamos ficar na nossa zona de conforto. É a única solução que a gente tem. Gente, tá. Eu sou colega de vocês, também fizeste administração? Tá. Então, nós somos colegas de vocês de administração, tá? Acreditem nesse país é maravilhoso, nós temos 207 milhões de pessoas, temos um potencial fantástico pela frente. Se a gente colocar um pouquinho de seriedade, de ética nesse país aqui, que nós estamos no caminho, tá? Nós vamos evoluir. Os números que o Galó comentou aí sobre juros, sobre inflação e outros, nós melhoramos muito. O grande desafio nosso para esse ano aqui tem que ser a retomada de empregos, porque você tendo emprego, você gera riqueza e, consequentemente, aí gera consumo. É uma roda, aí a coisa evolui. Vocês são jovens, vocês têm uma competição, como disse o Galó, mundial. A competição, vocês não vão concorrer mais com o administrador de São Paulo ou de Manaus. Vocês vão concorrer com o administrador que vem lá da África do Sul. Tá, nós temos já gente da África do Sul trabalhando na Tramontina, então tu vai ter concorrente do mundo inteiro. Continue estudando, não parem de estudar, não vão pensar que ao terminar a faculdade vocês terminam o estudo, não, isso é só mais um passo, tá? E vou dizer para vocês, também fiquei muito contente desse bate-papo com o Galó, porque esse ano nós nem nos encontramos na praia, né, Galó? Para ver que vagabundo o Galó é e eu sou também, tu entendeu, né? Nós dois não deu tempo, né? Não deu tempo para isso, né? A gente tem que encontrar o nosso tempo também, tá? E agradecer aí o pessoal do Jornal do Comércio, né? Mais também. um desafio, Tá. Vamos eleger um bom presidente, Vamos, certo? exatamente. Gente? Vamos eleger um bom presidente, senão as coisas, Senão sabe? as coisas não. Aí cada um define. A democracia é isso, certo? Cada um vai definir o que é um bom presidente, certo? Mas vamos ver se a gente elege um bom presidente, que no fundo é o grande CEO do país. Exatamente. Certo? É que vai poder fazer algumas coisas. Perfeito. Obrigado a todos, Jornal do Comércio. Obrigado. Valeu, né? Foi bom,